Muito bem, vamos começar o nosso trabalho falando de conjunto. O que é um conjunto? Por exemplo, um grupo de rock é um conjunto. Um grupo de pagode é um conjunto. Um conjunto de quê? Um conjunto de elementos. O que é que caracteriza o conjunto? Ele é formado por elementos de uma mesma espécie. Por exemplo, o grupo de rock é formado por um conjunto de pessoas. O grupo de pagode também é formado por um grupo de pessoas. Um conjunto pode ser um conjunto de números. Números, por exemplo, números naturais ou números reais. Não é? Você pode ter um conjunto formado por veículos, nomes de carros. Enfim, um conjunto é um agrupamento, não é, de seres ou objetos ou números, enfim, de coisas de uma mesma espécie, tá bom? E aqui nós temos duas formas de representarmos os conjuntos. Nós temos aqui a forma de diagrama chamado diagrama de Venn. Diagrama de Venn. Tá bom? E dentro dessa linha você tem os chamados elementos. Então esse conjunto A, ele é um conjunto finito, porque tem fim, e ele tem 4 elementos. O elemento 1, o elemento 2, o elemento 3 e o elemento 4. E ele está na forma de diagrama de Venn. Temos aqui uma outra forma que é chamada forma característica. Por que forma característica? Porque ele não enumera, ele não nomeia os elementos, mas ele dá as características dos elementos. E aqui, esse conjunto A, ele é igual aos elementos X, cada elemento ele chama de X, tal que essa barrinha vertical lê-se tal que, ou desde que, então X, desde que o X, o elemento, pertença a ele. Ou seja, X é o elemento desse conjunto, do conjunto A, desde que esse X pertença ao conjunto dos números naturais, ok? E, ao mesmo tempo, o elemento X seja maior do que 0 e menor do que 5. Ora, quem são os números naturais? São números inteiros positivos, a partir do 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. Então, quem são os números naturais maiores do que 0 e menores do que 5? O 1 é maior do que 0, o 2, o 3 e o 4. O 5 não entra, porque o X tem que ser menor do que 5. Então, vamos lá, o elemento X deste conjunto A tem que pertencer aos números naturais, ao mesmo tempo tem que ser maior do que 0 e menor do que 5. Logo, os elementos deste conjunto proposto, que também já tinha sido escrito na forma de diagrama de Venn, e agora foi escrito na sua forma característica, os elementos são 1, 2, 3 e 4. Tá? 1, 2, 3 e 4. E aí nós temos estabelecido
mostrado aqui, ó, o elemento 7 não pertence ao conjunto A. É verdadeiro também, o elemento 7 não pertence ao conjunto A. E agora o B pertence ao conjunto A. Isso é verdade? É verdade. Tá bom? Então, em seguida, nós estaremos vendo algumas outras relações entre conjuntos.